Uma vez que a gente aprende o conceito de energia potencial, vamos ver como é que nós podemos utilizar esse conceito para introduzir um novo, que é o de energia mecânica. A ideia então é a seguinte: imagine um sistema em que várias forças atuam sobre uma partícula. A gente sempre vai poder escrever o trabalho da força resultante como a soma dos trabalhos das N forças diferentes que atuam sobre essa partícula. Então o trabalho da força resultante será, em geral, no caso mais geral, uma integral de linha da força resultante. Essa força resultante é a soma das N forças que atuam sobre essa partícula. E a gente pode então concluir que o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das N forças. WI, portanto, é o trabalho da iésima força. Por exemplo, digamos que I igual a 1 seja a força-peso, I igual a 2 seja a força elástica e assim por diante. Então, se todas as forças que realizam o trabalho, ou seja, aquelas forças que têm WI diferente de zero, forem conservativas, esse é um grande se aqui, então poderemos escrever o seguinte, que esse trabalho WI é igual a menos a variação de uma energia potencial associada àquela força conservativa. E, portanto, esse trabalho da força resultante, que é a soma dos WI, se cada WI pode ser escrito como menos ΔUI, então o trabalho da força resultante é a soma sobre todas as diferentes forças das variações de energia potencial com sinal trocado. Você pode então definir uma energia potencial Uzão igual a soma I sobre ΔI, ou seja, é uma energia potencial que leva em conta todas as forças conservativas, todas as energias potenciais. Então, por exemplo, aqui nós teríamos, levando em conta esse exemplo aqui, uma energia potencial que é a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, todas elas somadas. Quando você muda a configuração do sistema, você muda potencialmente todas elas. Então, esse trabalho da força resultante aqui, que era a soma da variação de todas as energias potenciais, definindo a soma das energias potenciais como sendo U, a gente conclui que então consegue escrever o trabalho da força resultante como menos a variação de uma energia potencial U que leva em conta todas as forças conservativas. Bem, por outro lado, nós tínhamos visto que vale sempre o teorema trabalho-energia cinética, segundo o qual o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Vamos lembrar que esse resultado aqui vale sempre, não importa se a força é conservativa ou não conservativa, vale em qualquer situação. Esse resultado aqui de cima vale apenas quando todas as forças que realizam o trabalho forem conservativas. Então, se as forças que realizam o trabalho forem conservativas, nós podemos juntar as duas equações, porque isso aqui é igual a isso e isso aqui é igual a isso. Ou seja, a gente conclui que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. E esse menos, que apareceu na definição original lá do que era energia potencial, agora fica explicado por que esse menos foi introduzido. Porque agora então a gente passa esse termo para o outro lado e conclui que uma soma aqui, a variação de energia cinética mais energia potencial é igual a zero. Está escrito aqui então é isso. A gente só explicita que isso é a mesma coisa que dizer que a variação da soma é igual a zero. A gente é levado então a definir essa soma de energia cinética mais energia potencial com energia mecânica do sistema. E reescreve então esse resultado aqui de cima dessa maneira. O princípio de conservação da energia mecânica. Se todas as forças que realizam o trabalho forem conservativas, a energia mecânica do sistema se conserva. A gente pode usar esse princípio de conservação da energia mecânica para resolver vários problemas. Pegando um exemplo simples de um sistema massa-mola, vamos imaginar aí um sistema massa-mola onde a constante elástica é 2 Nm por metro e a massa é 2 kg. Você tem um x inicial que é menos 1 metro e a velocidade inicial que é menos 1 metro por segundo. Pergunta do item A é qual é a velocidade quando o x for igual a meio metro, mais ou menos por aqui, e item B, qual é o valor máximo que x atinge. Como só agem forças conservativas,
a variação da energia mecânica é igual a zero, ela se conserva. Então, a energia mecânica inicial a gente começa calculando usando as condições iniciais que estão dadas aqui. Então, a energia mecânica inicial é a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial elástica inicial, definindo que a energia potencial elástica como caixa quadrada sobre 2 sem nenhuma constante aditiva. Então, a gente substitui os dados para concluir que nós temos aqui 1 joule de energia cinética e aqui 1 joule de energia potencial elástica. No total, dá 2 joules. Esse é o valor da energia mecânica no instante inicial. Como a energia mecânica se conserva, será o valor da energia mecânica em qualquer instante posterior. Em qualquer outro instante, a energia mecânica será composta por mv² sobre 2 mais kT² sobre 2, e a soma dos dois é igual a energia mecânica inicial igual a 2 joules. Observe então que nós temos uma equação com esses 2 joules constantes que relaciona V com X. Eu posso resolver então para V como função de X, passando esse termo para o lado de lá, multiplicando por 2 sobre M, tirando a raiz quadrada. V sobre X igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre M, energia mecânica, que é um termo constante, menos kT² sobre 2. Substituindo os valores de massa 2 kg e constante elástica 2 Nm por metro, a gente fica, e energia mecânica 2 joules, a gente fica com mais ou menos 2 menos x ao quadrado, raiz quadrada. Então a gente pode responder o item A rapidamente. Qual é a velocidade quando x igual a meio metro? Ora, nós temos aqui V como função de x, que é essa função aqui. Substituindo x igual a meio metro, a gente obtém 2 menos meio ao quadrado, raiz quadrada, 1,3 metros por segundo. O item B nos pergunta quem é x máximo. Ora, o que significa calcular x máximo? A posição máxima aqui da mola. Na posição máxima, x máximo, a velocidade é igual a zero. E, novamente, nós temos velocidade em função de x. Então, se a velocidade é igual a zero, isso determina quem é o valor de x. Então, a solução dessa equação é x máximo igual a raiz quadrada de 2 metros. É interessante notar que todo esse problema aqui, todas essas contas que foram feitas, tem uma interpretação geométrica bastante direta e importante de aprender. Se eu fizer o desenho como função da posição x da energia mecânica, é um desenho totalmente sem graça, porque a energia mecânica se conserva, ela é constante. Se eu fizer um gráfico aqui da energia potencial elástica, kT² sobre 2, é uma parábola dessa forma. Então, repare, quando eu digo que na posição inicial, aqui, x igual a menos 1 metro, a partícula está aqui, o que acontece é que o valor da energia potencial elástica é 1 joule, conforme a gente tinha calculado nesse termo aqui. E a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial elástica é justamente a energia cinética, que é esse termo aqui, que também dá 1 joule. Mais adiante, no item A, quando a gente se pergunta qual é a velocidade em x igual a meio metro é esse ponto que está aqui. Nesse ponto, como o valor da energia potencial é menor do que nesse ponto anterior, o valor da energia cinética necessariamente vai ser maior, porque a energia mecânica se conserva. É por esse motivo que, consistentemente, o valor da velocidade em meio metro deu maior do que, em módulo, né, do que o valor inicial, que era menos metro por segundo. No item B, a pergunta é quem é x máximo. X máximo é o ponto em que a velocidade é zero. Ora, então esse ponto corresponde à intersecção entre o gráfico da energia potencial e a da energia mecânica, porque como a energia cinética é a diferença entre os dois, quando ela se encontra, a diferença é zero e a velocidade é zero, a energia cinética é igual a zero. Observe que também tem outro valor de extremo aqui, que seria o x mínimo, e que coincide esse outro ponto aqui. Repare que, como nesse caso, em particular, o gráfico da energia potencial é simétrico então, do eixo y, então x mínimo igual a menos x máximo, o que você pode perceber, notando que nessa equação aqui, além de x máximo igual a raiz de 2, tem uma outra solução que é menos raiz de 2, que corresponderia ao x mínimo.
A gente pode então agora fazer uma discussão qualitativa do movimento unidimensional sobre forças conservativas. Suponha que não seja dado um gráfico de x qualquer. Se você quiser, você sempre pode, para tentar entender melhor, fazer um gráfico da força f de x, nem que seja qualitativo como o gráfico de U de x que nós fizemos acima. Para isso, é preciso lembrar que, dado um gráfico de U de x, como é que eu obtenho o f de x? Ora, a derivada aqui du dx é negativa, bastante negativa, portanto a força é bastante positiva, porque a força é menos a derivada do potencial em relação à posição x. Nesse ponto a derivada aqui é um pouco menos negativa, a força um pouco menos positiva. A derivada aqui é igual a zero, a força aqui é igual a zero. A derivada aqui é um pouco positiva, então a força é um pouco negativa. A derivada é mais positiva, então a força é mais negativa. Aqui a derivada é menos positiva, a força é menos negativa. Derivada zero, força zero. Derivada negativa, força positiva. Derivada menos negativa, força menos positiva. Derivada zero, força zero. Derivada zero, força zero. Como fica o gráfico da força, a gente liga os pontos mais ou menos aí e obtém o gráfico da força. Então, alguns pontos são dignos de nota nesse gráfico. Esse valor x0 aqui, por exemplo, é um deles. A gente observa que a curva azul, claramente, não é uma parábola, na verdade. Agora, se olhássemos apenas para essa região aqui, próxima do ponto x0, ou para o gráfico azul próximo do ponto x0, isso aqui é aproximadamente parabólico, e nos cursos de cálculo posteriores vocês vão aprender, quando fizerem série de Taylor, que isso aqui, essa noção pode ser feita de maneira exata, de que o potencial é aproximadamente quadrático, parabólico aí, em torno de x0. Você sempre vai poder escrever esse potencial, ou quase sempre, na verdade, como algum k sobre 2x menos x0 ao quadrado. Isso faz com que ele lembre o potencial de uma mola, né? O potencial de uma força elástica. Em torno de x0, consistentemente, embora todo mundo concorde que a linha vermelha claramente não é uma reta, agora se você olhar próximo aqui de x0, suficientemente próximo, como se fosse uma lupa aqui, isso aqui vai parecer aproximadamente linear. Então isso aqui vai parecer com uma lei de Hooke aproximada, segundo qual a força é uma força menos k, x menos x0. E, portanto, repare que se eu colocar minha partícula em x0, com velocidade zero, nesse ponto a força é igual a zero. Então, se a força é zero, a velocidade é igual a zero, a partícula fica parada aí para todo sempre. Se eu perturbar a partícula um pouco para a direita, a força é negativa e, portanto, empurra a partícula de volta para a esquerda. Se eu colocar a partícula à esquerda, ligeiramente à esquerda desse ponto, a força é positiva, portanto, para a direita. Então, é uma força que me leva, que me empurra de volta para x0, exatamente como numa mola, é uma força restauradora. Por esse motivo, esse ponto aqui, onde a força é zero, é chamado ponto de equilíbrio. E como a força, na redondeza do ponto, te empurra de volta para ele, esse é chamado ponto de equilíbrio estável. Contraste esse ponto com este outro aqui. Nesse outro aqui, a força também é zero. Significa que se você colocar a partícula parada com velocidade de zero aqui, nessa posição, F igual a zero, e, portanto, a partícula fica parada para todo sempre. No entanto, se você fizer uma pequena perturbação para a direita, você vai concluir que a força é para a direita. Se você colocar a partícula à esquerda desse ponto, a força é para a esquerda, porque ela é negativa. E, portanto, qualquer perturbação em torno desse ponto de equilíbrio, a força vai fazer com que você se afaste ainda mais dele. É por esse motivo que esse é chamado um ponto de equilíbrio instável. E você tem um outro tipo de ponto de equilíbrio, que é esse aqui, que é um pouco mais sem graça, porque se você colocar a partícula parada aqui, a força é zero, ele fica em equilíbrio, é um ponto de equilíbrio. Agora, se você perturbar para a direita ou para a esquerda, a força continua sendo zero, e, portanto, diferentemente dos casos anteriores, a força não vai nem te empurrar de volta para o ponto de equilíbrio, nem para longe dele. Isso é chamado ponto de equilíbrio neutro ou indiferente. Lembramos sempre que o movimento aqui é unidimensional e, portanto, a partícula está se mexendo ao longo do eixo x apenas. No entanto, se você quiser pensar pictoricamente como se isso aqui fosse uma montanha russa,
como se o movimento fosse aqui em cima. Isso pode te ajudar a ganhar intuição. No sentido de que se você colocasse um carrinho aqui e perturbasse para a esquerda e para a direita, você vai tender a voltar para o fundo desse poço aqui. Se você colocasse um carrinho aqui em cima e perturbasse, o carrinho ia embora. Isso corresponde ao ponto de equilíbrio instável. Na verdade, então, desde que você lembre que, na verdade, o movimento não é de um carrinho aqui, mas de uma partícula ao longo do eixo X, essa analogia aqui de uma montanha-russa pode te ajudar. Movimento com energia mecânica constante, então a gente pode ir adiante e escrever o seguinte: a energia mecânica é energia cinética mais energia potencial constante. Estou escrevendo U de x porque eu estou pensando no caso unidimensional aqui apenas. Então eu posso inverter essa equação, escrever a energia cinética como potencial menos energia, energia mecânica menos energia potencial. E como V quadrado é maior ou igual a zero, energia mecânica menos energia potencial tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, as regiões fisicamente permitidas ou acessíveis são aquelas nas quais a energia potencial é menor do que a energia mecânica. Nessas regiões, você vai poder escrever V de x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre m, energia mecânica menos energia potencial. E observe que você consegue escrever V como função de x sem precisar resolver a dependência temporal. Ou seja, você em princípio não sabe em que instante você vai estar na posição x ou em que instante você vai ter uma certa velocidade v. Mas você sabe que quando passar em determinada posição x, você vai ter aquela velocidade v. E esse mais ou menos que aparece aqui, ele também tem significado físico. A gente vai poder ver esse próximo exemplo. Considere que eu faço um gráfico U de x dessa maneira aqui. Lembrando sempre que o movimento é unidimensional ao longo do eixo x. Eu posso enxergar aqui um poço de potencial, outro poço de potencial e uma barreira de potencial aqui. Enfatizando que o movimento é unidimensional ao longo do eixo x, não é uma montanha-russa. Então, vamos imaginar o que acontece se o valor da energia mecânica for, digamos, é zero. Isso você poderia atingir esse valor é zero colocando a partícula aqui em x igual a zero, por exemplo, com uma velocidade para cá grande, para a direita, de maneira que a sua energia cinética fosse igual a esse valor aqui. Dada essa condição inicial, a sua energia mecânica é S e permanece constante. Olha, nesse caso, observe que a partícula transita entre menos infinito e mais infinito. Por quê? Porque aqui eu tenho energia cinética, aqui eu experimento uma força positiva, então a energia cinética aumenta, repare que essa aqui a energia cinética aumentou, aqui eu tenho uma região de força negativa, a energia cinética diminui nesse ponto aqui, mas eu tenho energia cinética quando eu passo nesse ponto, então eu consigo passar dessa barreira de potencial. Aqui eu experimento uma força positiva para a direita, então a energia cinética aumenta, aqui novamente é uma força negativa que diminui a energia cinética, diminui ainda mais, mas apesar de toda essa região de força negativa, a partícula chega nessa posição com velocidade. Como é que nós sabemos disso? Porque aqui ainda há energia cinética. Se por outro lado você escolher uma energia mecânica em módulo aqui menor, como é que aconteceria? Você coloca a partícula em x igual a zero e coloca uma velocidade inicial menor. Então a energia cinética inicial é menor. Você vai aumentar a energia cinética aqui, diminuir a energia cinética, aumentar a energia cinética, e quando você chegar nesse ponto aqui, a velocidade é igual a zero, na verdade, porque é a diferença entre energia mecânica e energia potencial. Se a velocidade é igual a zero, você para momentaneamente. Observe, no entanto, que a derivada aqui é positiva, portanto a força é negativa. Então a velocidade é zero, a força é negativa, a partícula vai voltar e vai passar, vai voltar para o outro lado, aumentando a energia cinética, diminuindo a energia cinética, aumentando a energia cinética, diminuindo a energia cinética, e vai embora para o menos infinito. Então nesse caso, a partícula transita entre menos infinito e esse ponto aqui que eu vou batizar de x8. Então, os pontos em que velocidade é igual a zero, ou seja, energia cinética igual a zero, energia potencial igual a energia mecânica, são chamados pontos de retorno. Significa que, por exemplo, para energia mecânica igual a 1, conforme nós vemos aqui agora, x8 é um ponto de retorno. Se eu escolher uma energia mecânica ainda menor, novamente, eu posso colocar a partícula em x igual a zero e dar uma velocidade pequena, de maneira que essa aqui é o valor da energia cinética em x igual a zero. A partícula vem para a direita, a energia cinética aumenta aqui, diminui, e como você deu menos velocidade inicial para ela aqui em x igual a zero, nesse ponto a força negativa ao contrário foi suficiente para parar a partícula nesse ponto. Ela para, isso aqui é um ponto de retorno para esse valor de energia mecânica, e volta para lá. Então, uma das possibilidades para esse valor de energia mecânica é a partícula transitar entre menos infinito e esse ponto que eu vou chamar de x3.
Agora, esse valor de energia mecânica também é compatível se tem outra região aqui fisicamente acessível, permitida, que é essa região em que a linha vermelha está acima da linha azul. Então você pode começar, por exemplo, nesse ponto, que eu vou chamar de x4, e se você começar nesse ponto com velocidade igual a zero, você vem para cá, aumenta a energia cinética, aqui você diminui até parar nesse outro ponto, que vamos batizar de x7. Então, para a energia mecânica é igual a E2, x3, x4 e x7 são pontos de retorno. Ou você pode escolher um outro valor de energia mecânica igual a E3. Nesse caso você não tem como começar em x igual a zero com nenhuma velocidade, porque x igual a zero é uma região proibida, não acessível, porque a energia potencial é maior que a energia mecânica, isso não pode acontecer, significaria uma energia cinética negativa. Então nesse caso você começa em x igual a x1, por exemplo, com velocidade igual a zero, e você oscilaria entre esse ponto aqui, que é um ponto de retorno, esse outro ponto aqui, que nós vamos batizar de x2. Esse valor de energia mecânica E3 também seria compatível com você começar nesse ponto aqui, que eu vou batizar de x5, e você oscilaria até x6 e voltaria, 2 pontos de retorno. Então, você pode dizer que para energia mecânica E0 e E1, a partícula consegue transpor essa barreira aqui. O que significa isso? Significa que nesse ponto aqui, que é o máximo da barreira, para esse valor de energia mecânica, você tem energia cinética aqui sobrando, então você tem velocidade e você passa por esse ponto. Para os valores de energia mecânica E2 e E3, você não consegue transpor essa barreira, porque o pico da barreira aqui é uma região fisicamente proibida, porque você não tem energia cinética suficiente para chegar ali. Em E2, energia mecânica E2, você fica preso nesse segundo poço aqui, não consegue sair dele, mas você consegue escapar do primeiro poço, porque você tem energia cinética para sair por esse lado esquerdo. Para energia mecânica E3, você pode ficar preso no primeiro ou no segundo poço. A gente chega então na parte final, que é estender o conceito de conservação da energia mecânica puramente. A gente imagina que, então, considera o trabalho total de todas as forças que atuam no sistema, e se você levar em conta todas as forças, você pode ter o trabalho de forças conservativas e o trabalho de forças não conservativas. Já vimos antes que o trabalho de forças conservativas pode ser escrito como menos a variação de uma energia potencial, e que o trabalho total, pelo teorema do trabalho de energia cinética, é a variação da energia cinética. Então, substituindo essa equação de cima, o trabalho total é a variação da energia cinética, o trabalho das forças não conservativas é menos a variação da energia potencial, e eu coloco aqui o trabalho das forças não conservativas. Passando esse ΔU para o outro lado, a gente conclui então que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Se o trabalho das forças não conservativas for negativo, como frequentemente é o caso do trabalho da força de atrito, por exemplo, então a energia mecânica final é menor que a energia mecânica inicial. Então a mudança no valor da energia mecânica se deve ao trabalho de forças não conservativas. Ocorre então uma transferência de energia para o ambiente ou para graus de liberdade internos. Se a gente imagina então um sistema fechado ou isolado, que não tem forças externas a ele, a gente define variação de energia interna, por exemplo, a agitação das moléculas de um bloco após ser arrastado com atrito. Esse conceito depois vai ser melhor explorado num outro curso de física básica, com os expoentes da termodinâmica. Se a gente definir a variação da energia interna como sendo menos trabalho das forças não conservativas, aquela equação anterior, que dizia que a variação da energia mecânica é o trabalho das forças não conservativas, pode ser reescrito como menos a variação da energia interna, e se eu passar esse termo para o outro lado, eu obtenho uma nova lei de conservação. Definindo a energia total como sendo energia mecânica, cinética mais potencial, mais energia interna, que é esse outro termo, então a soma das duas é conservada. Então essa energia pode ser transformada de um tipo para outro, a energia pode ser transformada de um tipo para outro no sistema isolado, mas não pode ser destruída. E esse é o princípio de conservação da energia, verificado experimentalmente de maneira abundante durante muito tempo. A gente não conhece exceção para esse resultado.
No caso mais geral, você pode imaginar que o sistema não está isolado. Então ele interage com uma certa vizinhança. Então imagina que, pictoricamente, isso aqui é o meu sistema, então que tem energia cinética, energia potencial, energia interna. Se você imaginar que ele interage com a vizinhança pode realizar um trabalho externo sobre esse sistema. Então, a energia total aqui, ela pode variar devido ao trabalho externo. E claro, o que é sistema, o que é vizinhança, você pode definir de acordo com a conveniência para resolver um problema. Se você considerar um sistema massa-mola, tem como olhar para esse sistema de várias maneiras diferentes. Por exemplo, se eu digo que o meu sistema é apenas o bloco, então o bloco pode ter energia cinética, porque ele se mexe para lá e para cá, ele pode ter energia interna, porque ele fica mais quente ou mais frio, por exemplo, se for arrastado numa mesa. Mas a mola, se você deixar fora do sistema, a mola passa a ser vizinhança. Então ela realiza um trabalho externo sobre esse bloco, e o atrito aqui com o piso também pode realizar um trabalho externo. Então a variação da energia total do bloco, que é cinética mais interna, será o trabalho da mola mais o trabalho da força de atrito. Se você, por outro lado, inclui a mola no seu sistema, então esse sistema agora pode ter tanto energia cinética como energia interna que já tinha no bloco, mas passa a ter a possibilidade de ter energia potencial elástica também. Lembra, então, esse trabalho da mola aqui eu vou poder escrever como menos a variação da energia potencial elástica, o trabalho de atrito continua sendo o trabalho da vizinhança, então a menos variação da energia potencial elástica, que é esse trabalho da mola, passa para o outro lado, troca o sinal, e isso aqui passa a ser a variação da energia total deste novo sistema, que agora inclui a mola. Ou se eu disser que o sistema inclui tudo, o bloco, a mola, o piso, o ar, etc. e tal, isso aqui passa a ser um sistema isolado. Agora, a energia potencial elástica, porque tem a mola tá dentro, e tem energia interna não só do bloco, mas do piso, do ar, etc. e tal. Esse sistema é isolado e, portanto, a energia total agora se conserva nesse exemplo.